Mato Grosso é o maior produtor de carne do Brasil, com um rebanho estimado em 32 milhões de cabeças de gado. Vamos entender um pouco como funciona o mercado da carne, as exportações, os entraves, as questões ambientais. E para isso, conversamos com o zootecnista e diretor técnico operacional do Instituto Mato Grossense da Carne, Bruno Andrade. Bruno, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Alguns anos atrás, no governo Dante de Oliveira, se falava muito na cadeia produtiva da carne. Havia um projeto ambicioso no sentido de não só comercializar a carne in natura, mas também industrializar o couro, trazer atrás do couro a indústria de calçados, enfim, de promover essa cadeia produtiva face à grande produção de gado que a gente sempre teve aqui, e hoje chega numa, eu falei aqui na abertura, 33 milhões, e é 32 milhões, e é quase 33, né? Como é que está isso? Mato Grosso está focado só na exportação de carne in natura e na distribuição de carne in natura para o resto do país, ou investe, foca também na cadeia produtiva, com o aproveitamento do couro, com a indústria calçadista, enfim. Como é que isso está se processando hoje? Tá, legal. Mato Grosso evoluiu bastante nos últimos 20, 30 anos na produção de gado de corte, né? A gente saiu aí de um rebanho baixo há 20, 30 anos atrás, e hoje a gente está com o maior rebanho no Brasil, né? Em torno de 33 milhões de animais, como você mesmo citou. A gente está batendo aí em torno de 4,7 a 5 milhões de animais por ano, né? Aqui no estado de Mato Grosso. A indústria ela é muito bem desenvolvida. Nós temos aí aproximadamente 33 estabelecimentos frigoríficos com inspeção federal, e a maior parte dessas indústrias frigoríficas habilitadas a exportar para os principais mercados compradores de carne bovina. Hoje nós estamos exportando majoritariamente carne bovina desossada e congelada, né? Também exportamos carnes refrigeradas e miúdos, basicamente. A cadeia ela ainda pode se desenvolver mais, né? Como você bem comentou, a gente pode desenvolver toda a parte de beneficiamento do couro, né? Hoje, o estado de Mato Grosso, o Brasil, de forma geral, é um grande vendedor de couro cru, né? Então, a gente pode desenvolver bastante o beneficiamento desse tipo de produto para que a gente possa comercializar um produto final, né? Um produto acabado, né? E de melhor qualidade, e aí trazer mais receitas para dentro do estado. Podemos também desenvolver toda a área de graxaria dentro das indústrias frigoríficas, né? Porque por mais que a gente tenha 33 indústrias frigoríficas aí habilitadas com serviço de inspeção federal, a gente ainda tem poucas unidades de graxaria que fazem o beneficiamento dos subprodutos do abate dos animais e que podem ser aí comercializados com diversos mercados, para produção de ração animal, para pets, né? E, então, é um mercado muito interessante que a gente ainda não explora plenamente. De qualquer forma, né, o estado de Mato Grosso evoluiu bastante na produção de animais, na produção de carne bovina, e a gente espera que nos próximos anos possamos desenvolver ainda mais, trazendo as indústrias com inspeção estadual e municipal também para a inspeção federal. Bruno, me atiça muito a curiosidade de querer entender o que é que impede ou tem restringido a industrialização na cadeia produtiva da carne. Porque a gente, aumentamos bastante o rebanho bovino, temos uma produtividade alta, temos uma carne de qualidade bastante considerável, cobiçada no mundo inteiro,
Mas por que Mato Grosso ainda, o que emperra, o que impede Mato Grosso de atrair, por exemplo, os curtumes, a instalação de curtumes, o beneficiamento do couro, e na sequência a indústria calçadista? Isso acontece, eu estou falando da carne, mas esse problema acontece também em relação à cadeia produtiva da soja, enfim, a agroindustrialização do Estado caminha, é verdade, mas, de uma certa forma, caminha a passos lentos. Por que isso acontece? Qual é o impeditivo para que hoje a gente não tenha aqui em Mato Grosso, com esse abate tão grande de animais por ano, por que a gente não tem esse aproveitamento? Por que a indústria calçadista não está instalada aqui como um polo de beneficiamento dessa matéria-prima? Bom, no caso da indústria, da cadeia produtiva da carne, né, ela se desenvolveu há pouco tempo, né? A gente teve 2 décadas, basicamente, de grande desenvolvimento da indústria de processamento de animais, né, de bovinos. E aí, quando essas indústrias elas vieram para cá, elas se desenvolveram, elas abriram o mercado, né, o foco inicial foi no produto carne bovina, congelada, desossada. E esse mercado ele foi consolidado dessa maneira. Né? Então, assim, para que a gente tenha um novo direcionamento, né, é necessário também que essas indústrias elas possam ter, né, essa previsibilidade aí de melhoria macroeconômica no Brasil como um todo, né, para que a gente consiga aí fazer investimentos no próprio estado de Mato Grosso. É importante lembrar também que no caso específico de curtumes, né, existe uma competição muito forte, né, por conta dos materiais sintéticos, né, o couro sintético, e a indústria ela passou por altos e baixos, na verdade muito mais baixos, né, nos últimos anos, e isso pode ter feito com que os planos de investimento possam ter sido atrasados, né? Mas, assim, de qualquer forma, o que a gente entende é que o mercado, né, a cadeia produtiva da carne bovina está em franca expansão, né, com consumidores crescendo, aí, principalmente nos países em desenvolvimento, né, então a necessidade de se vender produto para esses países é muito grande, e aí as indústrias acabam focando naquele produto que hoje para ela é mais seguro, né, que é a comercialização de alimento, a comercialização de carne bovina. E aí o beneficiamento desses subprodutos acabam ficando aí para uma segunda estratégia, ou então sendo comercializados de maneira não processada, né? O que, de certa forma, reduz custo, né, para a indústria frigorífica, né? Mas, no caso nosso, né, existe o problema de que menos divisa acaba entrando para o Brasil, e no caso específico para o estado de Mato Grosso. A Lei Candir, de alguma maneira, desoneração das commodities, dos produtos de exportação, não acabam estimulando essa limitação industrial, quer dizer, acabam estimulando que se procure exportar mais produtos semi-elaborados ou in natura, etc., ao invés de atrair ou de forçar investimento na industrialização, na agroindustrialização dos nossos produtos? Talvez para esses produtos que possam ser beneficiados, né, como o couro, a gente tem essa dificuldade. No caso da carne bovina, que é a principal pauta de exportação para essas indústrias, né, o principal produto exportado, a gente está vendendo um produto de extrema qualidade já, né, e dentro do limite do que pode acontecer em termos de processamento. Então, um produto de extrema qualidade, né? A carne bovina hoje produzida aqui no estado de Mato Grosso tem extrema qualidade e é exportada para mais de 70 países. E lembrando, né, que somente 35% desse volume, né, é exportado, o restante fica para ser consumido no próprio mercado doméstico brasileiro. Então, assim, a gente já tem trabalhado muita coisa em termos de melhoria nos processos produtivos e na qualidade do produto que é ofertado ao mercado, tanto interno quanto externo, tanto que o estado de Mato Grosso tem abatido aí animais jovens nos últimos anos. No ano passado, 2021, 37% dos animais abatidos tinham até 24 meses. Então, assim, dentro
do que é possível na cadeia produtiva da carne, a gente tem melhorado bastante, né, a qualidade do produto e o beneficiamento desse produto. É claro que para outros subprodutos, como o caso do couro, falta ainda, né, a visão de mercado de que a gente pode beneficiar mais esse produto aqui e vender ele com valor agregado muito maior, que é o que a gente já faz com a carne bovina. Eu queria já de cara, antes de a gente retomar a questão da agroindustrialização, perguntar sobre o IMAC e o papel que o IMAC tem cumprido nessa evolução do mercado e da produção de gado em Mato Grosso. Que tipo de trabalho vem sendo feito para que se aumente a produção, a produtividade e a qualidade dos nossos produtos e que a gente ganhe cada vez mais inserção, tanto no mercado nacional como no mercado internacional? Bacana. Bom, o IMAC, né, Instituto Mato Grossense da Carne, a gente tem como principal objetivo fazer a promoção da carne bovina que é produzida aqui no estado de Mato Grosso para todos os destinos para quem a gente comercializa carne bovina. Sejam esses destinos o mercado interno brasileiro, quanto os nossos importadores de carne. Então, os nossos projetos, os nossos produtos e serviços visam melhorar, né, cada vez mais essa comunicação e valorizar o bom produto que é produzido aqui no estado de Mato Grosso. A gente trabalha basicamente com 4 grandes pilares aqui: a sanidade animal, né, a rastreabilidade, a transparência dentro das relações comerciais entre produtores e indústria frigorífica, e também a questão ambiental. Então, por meio dos nossos projetos que buscam valorizar e melhorar cada um desses eixos, a gente consegue aí aumentar, né, a nossa penetração no mercado. Então, hoje nós temos um projeto na parte ambiental chamado Programa de Reinserção e Monitoramento, que auxilia produtores que cometeram desmatamento irregular a retornarem à legalidade, né? Esses produtores, eles estão bloqueados a comercializar seus animais com a indústria frigorífica e por meio dessa plataforma do programa de reinserção, eles podem, a partir do momento que regeneram essa área, voltar a comercializar seus animais com a indústria frigorífica. Então, e temos outros projetos também que visam trabalhar diretamente com a indústria frigorífica, no sentido de realizar uma classificação das carcaças dos animais que estão abatidos e também auxiliando eles na originação de animais que não cometeram qualquer tipo de irregularidade socioambiental. Então, o IMAC participa de feiras internacionais, levando essas informações, essas informações sobre a qualidade da nossa produção, para que a gente consiga aí cada vez mais abrir mercado, expandir mercado, né, e atingir e fazer com que a carne produzida aqui em Mato Grosso atinja mercados que até então a gente não está atingindo. Bruno, qual é o percentual da carne do abate feito aqui em Mato Grosso que é exportado? Exportado, que eu digo, para outros países, tá? Ok. Bom, do total que a gente produz, né, dados de janeiro a agosto de 2022, em torno de 35% do que foi produzido aqui no estado de Mato Grosso teve como destino outros países, tá? Mais de 70 países aproximadamente, e o restante ficou no mercado doméstico para consumo tanto das pessoas que moram no estado de Mato Grosso, que responde aí por basicamente 7,5% do total produzido, e os 54% restante são destinados para os outros estados. Essa carne que vai para outros estados do Brasil, ela tem o mesmo tratamento, sob o ponto de vista ambiental, etc., das restrições que são impostas pelo mercado internacional? São as mesmas restrições, o mesmo tratamento, ou é uma carne que já pode vir de uma outra origem que não seja aquela rastreada, comprovadamente de área não desmatada, etc. Então, esse é um mito que muitas vezes as pessoas imaginam, né? Que o produto de qualidade, bem controlado, é o produto que a gente manda para fora, que a gente exporta. Sendo que, na verdade, o produto que fica no mercado doméstico tem a mesma qualidade do produto que é exportado. Aliás, né, em termos de qualidade do produto mesmo, né, aquela carne premium, aquela carne gourmet
que a gente faz no churrasco no final de semana, esse produto de melhor qualidade, ele fica no mercado doméstico, tá? Ele fica para consumo no mercado nacional. Mas, assim, em resumo, todos os controles que as indústrias realizam para o processamento de animais que tem como destino a exportação são os mesmos procedimentos que a indústria também realiza para os produtos que são destinados ao mercado doméstico. Então, assim, a qualidade sanitária, a qualidade em relação às informações, a transparência, a rastreabilidade e a qualidade do produto mesmo, né? A carne macia, a carne com marmoreio e tudo mais, a qualidade é a mesma, né? A qualidade final daquilo que é mandado para fora e aquilo que fica no mercado doméstico é a mesma. Bom, nós chegamos então num ponto relevante na nossa conversa, já que nós exportamos 35% daquilo que é produzido aqui, e é um volume considerável e pode ser ampliado. Me parece que o grande problema das exportações está na questão ambiental. Mato Grosso tem uma porção, tem o Cerrado, tem o Pantanal, tem a floresta, e todos os anos a gente tem convivido com situações do desmatamento ilegal e das queimadas ilegais como consequência por abertura de áreas, etc. E isso tem afetado na parte de produção de grãos e fibras muito, complica bastante a situação de Mato Grosso, quer dizer, compromete em relação a quem consome esses produtos no mercado internacional. E eu imagino também que a carne sofra esse problema, sofra restrições por conta da origem e por conta dos desmatamentos ilegais. Como é que esse setor, que é tão importante para a nossa economia, trabalha com essas questões, com a ilegalidade do desmatamento, com a ilegalidade das queimadas? Legal. Hoje, né, as indústrias que possuem inspeção federal e boa parte daquelas que possuem inspeção estadual, elas são obrigadas, né, a utilizar um protocolo para fazer a verificação dos seus fornecedores de animais. Então, hoje a indústria frigorífica aqui no estado de Mato Grosso, ela verifica se os animais que ela está adquirindo vieram de propriedades que não cometeram qualquer inconformidade, qualquer irregularidade socioambiental. Invasão de terras indígenas, unidade de conservação, embargo ambiental, que essas fazendas, de fato, nas suas movimentações, emitiram GTA. Então, tudo isso é controlado hoje pela indústria frigorífica, que vende o produto tanto no mercado interno quanto para as indústrias que estão exportando esse produto, porque é uma necessidade, é uma exigência que o mercado tem feito para essas indústrias frigoríficas. Existe aí a perspectiva que nos próximos anos a indústria passe também a fazer o controle dos animais de forma indireta, né? Ou seja, daquelas movimentações que aconteceram de fazendas de cria para fazendas de recria, né? E depois fazendas de terminação e assim indo para a fazenda, tendo então a rastreabilidade desde o nascimento do animal. Então, assim, a indústria ela tem se preparado bastante em relação a isso. Os próprios produtores também têm se preparado bastante para isso. Existem programas como produção sustentável de bezerros da Acrimate, que implanta, né, toda essa questão da rastreabilidade, essa necessidade da rastreabilidade das boas práticas de produção, para que você tenha uma cadeia produtiva livre, né, de qualquer ilícito, de qualquer irregularidade socioambiental. Então, assim, a cadeia produtiva como um todo, né, os produtores e a indústria frigorífica estão se preparando para esse momento, né, porque cada vez mais a gente entende que o mercado vai se tornar exigente em relação a essas questões socioambientais. Não, me parece que o mercado internacional já é bastante exigente em relação à origem dos animais, a questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. E isso tem exigido que tanto produtores como a indústria frigorífica, etc., tome realmente providência no sentido de tentar separar o joio do trigo. Isso é possível? Acontece de fato? Existe um controle efetivamente rigoroso para que a carne comercializada
no Brasil e fora do Brasil, tenha essa condição de se mostrar de origem extremamente legal, extremamente correta, sob o ponto de vista ambiental, enfim, de sanidade, tudo? Sim, é perfeitamente possível. Hoje, por exemplo, né, a Europa tem debatido um regulamento que proíbe a entrada de carne bovina e derivados, né, no mercado europeu que tenham qualquer tipo de contaminação com desmatamento, né, e outras práticas ilegais. Essa medida provavelmente entra em vigência daqui 12 meses, 15, 18 meses, basicamente. Os controles que a gente faz aqui no estado de Mato Grosso, ele permite fazer a rastreabilidade total do animal, desde onde esse animal nasceu, por todas as fazendas por onde esse animal passou, né, e em qual unidade frigorífica ele foi abatido. Então, existem ferramentas de geomonitoramento, existem protocolos, existem plataformas para controle que já permite dar essa segurança para a indústria frigorífica na compra de animais e para o consumidor no momento que ele faz a aquisição desse produto na gôndola do supermercado. Então, é perfeitamente possível a gente fazer esse tipo de controle hoje. É claro que, dentro de um processo razoável e que seja inclusivo também, trazer principalmente os pequenos produtores, que são aqueles que mais demandam, né, e necessitam de recursos para conseguir fazer investimentos em melhoria na sua propriedade rural. Então, as grandes fazendas, os grandes produtores e terminadores de animais, eles conseguem fazer a aplicação desse tipo de mecanismos, né, e protocolos de controle, de rastreabilidade, muito mais fácil do que um pequeno produtor. Então, a grande questão que a gente coloca, né, e é um dos trabalhos do IMAC, inclusive com o programa de reinserção, é trazer esse pequeno produtor também para o jogo, para que ele não seja excluído nesse processo de rastreabilidade. Então, esse é o grande objetivo, mas, de qualquer forma, sim, a gente tem todas as ferramentas e mecanismos para conseguir fazer de ponta a ponta a rastreabilidade da cadeia. Ok. Aliás, me parece que nessa discussão com a União Europeia, o pequeno produtor pode ser, tem sido, de uma certa forma, um ponto de discussão no sentido de incluí-lo como um fornecedor de gado a partir de posições de regularização da área, de regularização, de recuperação de áreas degradadas, etc. De que maneira a Acrimate, o IMAC, esse setor, a Secretaria de Indústria e Comércio, tem trabalhado essa questão no sentido não só da discussão com a comunidade, com a União Europeia, mas também internamente de como resolver isso para que Mato Grosso tenha uma posição privilegiada, não só sob o ponto de vista da produção, mas também da origem e da condição socioambiental da carne. Tá. Bom, aqui dentro do IMAC a gente está fazendo um trabalho bem interessante, né, que é levantar informações, né, para conhecer um pouco, né, qual é o perfil de fato desse pequeno produtor de animais. A gente tem uma plataforma chamada Observatório da Carne de Mato Grosso, que reúne bases de informações, informações de diversas bases, né, de referência, e aí essas informações elas são combinadas e geram para a gente alguns indicadores bem interessantes. A gente também está conduzindo em parceria com outros entes, né, a PCI é uma delas, um estudo para entender um pouco a qualidade das pastagens que existem aqui no estado de Mato Grosso. Então, combinando essas informações de onde estão os pequenos, médios e grandes produtores e com as informações da qualidade das pastagens aqui no estado e também agregando dados sobre consumo de suplementação mineral, utilização de melhor genética no gado. Combinando essas informações técnicas, a gente começa a entender exatamente aonde estão os gargalos técnicos para que o produtor ele possa produzir um animal de melhor qualidade e um animal que seja mais rentável para ele. Então, a gente já sabe que tem algumas regiões que são mais deficitárias em termos de uso de tecnologia, a região noroeste, por exemplo, né, do estado,
Então, a gente já consegue desenvolver juntamente com o Estado políticas para que a gente possa melhorar a situação desse pequeno produtor e trazer ele de volta para o jogo, fazendo com que a pecuária dele seja mais rentável. A pecuária desse produtor sendo mais rentável, ele não vai precisar, eventualmente, abrir novas áreas. Ele vai aumentar a sua produtividade dentro da área que já está aberta. Então, esse é um dos trabalhos que a gente executa em parceria com a Aclimate, em parceria com o Sindifrico e também com o Estado de Mato Grosso. Então, entendendo a realidade desse produtor, a gente pode começar a propor medidas, treinamentos, cursos, capacitação, disponibilização de tecnologias para que ele consiga melhorar cada vez mais a sua capacidade produtiva, a sua rentabilidade. Porque é aquilo, né? Para que a gente consiga chegar no estado da arte da sustentabilidade, inicialmente a gente precisa fazer com que o produtor ganhe dinheiro com a sua atividade, com aquilo que ele já possui, né, sendo produzido na propriedade, aumentando a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de suporte das pastagens, a sua melhoria, né, a melhoria das vendas desses animais para a indústria frigorífica e, consequentemente, a melhoria da qualidade desses animais também que são comercializados. A gente entende que a sustentabilidade ela tem que cumprir com esses 3 grandes requisitos. Tem que ser rentável ao produtor, porque uma vez que seja rentável para o produtor, seja azul para o produtor, ele começa a enxergar o verde, ele começa a enxergar a parte ambiental. E, além disso, né, você causa um impacto social muito positivo na região, com a melhoria de renda para os colaboradores, para os funcionários de fazenda. Muito bem, bacana esse raciocínio. Quer dizer que é possível incluir aquele que o pequeno produtor, aquele que acaba por falta de opção, quer dizer, como opção para crescimento, a abertura de novas áreas. É possível incluir ele, evitando que novas áreas sejam abertas. Em síntese, é isso. Em síntese, é isso, né? E o que a gente observa é que ainda é necessário realizar um grande processo na transferência de tecnologias. Hoje, o Brasil, o estado de Mato Grosso especialmente, tem muita tecnologia para ser empregado na produção de animais. O que falta é a gente fazer a transferência dessa tecnologia de uma maneira mais real, né, palpável para esse pequeno produtor, para que ele consiga a sua produção, a sua produtividade, e aí começar, né, a entender esses outros aspectos que são relacionados à comercialização, que é o aspecto social e o aspecto ambiental. Vale ressaltar um ponto muito importante, né? E toda essa questão ambiental, que muitas vezes o desmatamento, né, as queimadas e tudo mais, é relacionado ao produtor rural, ao pecuarista especificamente. A gente precisa entender o seguinte: o produtor rural que vive, né, da sua propriedade, da produção dos seus animais, do seu cultivo de soja, de milho, ele é dependente exclusivamente do meio ambiente, do clima e do que está acontecendo ali na região dele. Então, assim, ele é a pessoa que mais tem interesse em preservar as condições naturais, o ecossistema e a biodiversidade, porque isso é bom para ele, isso é bom para a produção dele. É claro, a gente não pode tapar o sol com a peneira, existe desmatamento, existe queimadas, mas o produtor que vive da atividade, depende dessa atividade, ele não quer que o meio ambiente seja devastado, porque ele depende de chuvas, de regularidade de chuvas, de qualidade de solo, de biodiversidade, para que ele tenha uma produção ótima, né, próximo desse estado da arte que a gente comenta. E esse produtor é um produtor sustentável, né? É isso que a gente vê na maioria dos casos, né, na grande maioria dos produtores que estão simplesmente tentando ganhar seu dinheiro aí na área que foi aberta legalmente. Eu vou fazer uma pergunta aqui no campo político, só para tentar entender como você se relaciona muito com o agro, para tentar entender como é que funciona a cabeça desse produtor. Tanto você fala com muita propriedade que os produtores, os grandes produtores, principalmente, aqueles que mexem com o mercado internacional, as trading, enfim, eles têm uma preocupação bastante grande com a origem daqueles produtos, dos grãos, seja fibra, seja carne, no sentido de preservar o mercado que eles conquistaram
na Europa, na Ásia, em outros países do Oriente Médio, etc. Porque é um mercado que exige, que tem essa preocupação e cobra muito isso, e está aí a União Europeia, nós já vamos falar sobre isso, se debruçando nessa questão. Mas a gente percebe que também há um certo desejo de que ocorra uma flexibilização das regras ambientais, do Código Florestal. Existe um certo estímulo, até oficial, por setores do poder público, no sentido de que se invada terras indígenas, se produza em terra indígena, que haja uma flexibilização, fechar os olhos às queimadas, etc., etc. E isso parece que ganha uma certa simpatia de uma parte considerável aí do agronegócio. O que acontece, essa dicotomia, vamos dizer assim, entre um lado e outro? Olha, sim, a gente vive numa sociedade democrática, né, onde as pessoas elas têm liberdade de expressão. O fato, né, que a gente observa aqui dentro do estado de Mato Grosso é o seguinte: existe um compromisso muito grande dos produtores que estão aqui instalados em se regularizarem, em estarem em dia com as suas obrigações, né? E também de cumprirem acordos, né, e requisitos e critérios que são estabelecidos pelo mercado consumidor. Tá? Existem alguns critérios, requisitos, como estes que são colocados pela regulamentação europeia, que acabam passando daquilo que a gente considera como razoável. Por exemplo, essa regulamentação europeia, ela não trata somente de desmatamento ilegal, ela também trata sobre conversões de áreas de maneira legal. Então, ela não permite que um determinado... quer dizer, não é que ela não permite, né? Ela não aceita produtos vindo de uma fazenda, por exemplo, que desmatou, ainda que esta fazenda no Brasil, no estado de Mato Grosso, tenha permissão legal para fazer isso. Tá? Então, existem algumas medidas que acontecem fora do país, né, por esses importadores, que acabam desrespeitando a nossa legislação. E isso, obviamente, que num debate, num momento de discussão, acaba criando situações mais extremadas. O que a gente tem que deixar bem claro, né, é que o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui é considerando a nossa legislação atual, né, o respeito a essa legislação atual e mostrando que existe sim a capacidade da gente ser extremamente produtivo nas áreas que já estão abertas e nas áreas que estão abertas e que são improdutivas e que a gente consegue melhorar. Tá? Então, assim, a gente tem como eu comentei, uma gama de tecnologias extremamente alta que já pode ser aplicada na produção dentro das fazendas. O que falta, né, e a gente precisa começar a trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, é a transferência dessa informação, dessa tecnologia, para esses produtores, em especial pequenos e médios. Agora, o discurso, de fato, muitas vezes ele acaba indo para um lado assim, mais radical. Só que a gente precisa entender que esse pequeno produtor ele tem um problema financeiro muito grande. Né? Ele tem, muitas vezes, a necessidade de comercializar seus animais para subsistir, né? Para ter condições mínimas de vida. Então, a gente precisa começar a trabalhar muito bem esse social, né? Para que esse produtor ele tenha aí todo esse acompanhamento, essa instrução e tudo mais, melhore a sua produtividade e comece a enxergar todos esses benefícios que essa produção sustentável pode passar para ele. Então, dentro da legalidade, dentro daquilo que está estabelecido hoje na lei, né, e em especial aqui no estado de Mato Grosso, a gente consegue avançar muito. Né? Existem algumas pesquisas, alguns estudos publicados que mostram que a gente consegue dobrar a nossa capacidade produtiva de carne, de animais, né, considerando o que a gente já tem hoje disponível de tecnologias para serem empregadas aqui no estado de Mato Grosso. O que falta, Bruno, para que isso ocorra? Essa transferência de tecnologia ocorra
para quem precisa se desenvolver, precisa se voltar para a questão da legalidade ambiental e da questão de sanidade, enfim. O que falta? Falta investimento público, falta investimento privado, falta vontade política. Como que é isso? O que impede ou limita que essa transferência de tecnologia, de conhecimento que já existe hoje e que poderia favorecer essas propriedades menores, pequenas, inclusive da agricultura familiar? Na verdade, assim, é um pouco de tudo, né? O interesse privado, ele surge à medida que políticas públicas são construídas e políticas públicas são construídas à medida que a iniciativa privada demonstra algum interesse. Então, assim, a gente foi desenvolvendo o Estado, né? E essas regiões mais nas áreas de divisa e fronteiriças acabaram ficando por último, né? Então, assim, é chegado o momento, né, da gente começar a avançar para essas regiões, essas micro-regiões do Estado, para que a gente consiga levar todo esse potencial de desenvolvimento para a cadeia produtiva. E a gente está num momento extremamente importante para fazer isso, né, que é o Estado, dentro do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né, deixar de vacinar o nosso rebanho a partir de 2023, né, contra a febre aftosa, para que o nosso estado se transforme aí num estado livre de febre aftosa sem vacinação. Para que isso aconteça de maneira efetiva, a gente precisa trazer esses produtores para dentro do sistema, né, e tem que fazer com que eles tenham todo esse conhecimento, né, para que eles apliquem toda essa tecnologia nos seus rebanhos, né, melhorem cada vez mais sua produtividade, controle de dados, gestão, e a partir daí a gente incluindo eles de maneira tecnicamente viável, né, de maneira sustentável dentro do mercado. Quem pode fazer isso, Bruno? O IMAC vai fazer isso? Secretaria de Agricultura? O Estado? Como é que o poder público se insere e o setor privado também? Porque isso não é um interesse só do poder público, né? Quer dizer, exatamente. O grande produtor, aquele que já está estruturado, ele, claro que ele tem interesse, a própria indústria frigorífica tem interesse nesses investimentos. Como é que seria possível fazer uma grande parceria para enfrentar isso? Quer dizer, tanto as queimadas ilegais, quanto ao preparo do pequeno produtor para que ele tenha maior renda nas suas áreas? Olha, a gente tem à nossa disposição uma série de entes, né, tanto públicos quanto privados, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Então, no setor privado, a gente tem o Senar, que é uma entidade assim importantíssima para a gente fazer a transferência dessa tecnologia, né? A própria Embrapa, né, em Sinop, produzindo estudos e materiais relevantes para a integração lavoura-pecuária, né? E esse deve ser um dos focos nossos, inclusive. Entidades de classe, como a própria Acrimate, com seus programas de auxílio a produtores, produção sustentável de bezerros é um deles, né? Então isso auxilia bastante o produtor a entender como ele pode melhorar a sua capacidade produtiva. A própria Empaer, e aí eu já falando do Estado, também tem esse papel fundamental, né, de conversar principalmente com os pequenos produtores, né, levar esse conhecimento. O próprio INDEA, né, que trabalhando com toda essa parte de sanidade, inspeção no nosso rebanho, trazendo essa segurança, né, e essa vigilância constante. Então, assim, existe uma responsabilidade compartilhada muito grande. O IMAC, obviamente, tem o seu papel principal a comunicação para os mercados consumidores da qualidade do nosso produto, e a gente pode trazer desses mercados consumidores todas essas tendências, né, em relação a controle e consumo e auxiliar todos esses entes que eu citei a fazer a aplicação dessas regras no mercado aqui em Mato Grosso. Bruno, pode me falar um pouquinho de como estão as conversações com a União Europeia em relação a essa regulamentação? Como é que Mato Grosso está se posicionando e qual o espaço de discussão que existe para que as restrições não sejam tão duras a ponto de alijar uma boa parte
dos produtores locais? Bom, a gente esteve na Europa em junho desse ano, né, onde nós fomos conversar com representações de países membros, né, estados membros da União Europeia. Lá nós levamos os nossos contrapontos em relação a esta regulamentação aí que proíbe, né, a entrada de carne bovina e derivados com contaminação com desmatamento legal e ilegal. Então, nós levamos todas as nossas observações referentes a esse regulamento, né? Principalmente, o principal dele, isso é importante ressaltar, que da forma como o documento ele foi escrito, da forma como ele foi proposto pela Comissão Europeia, é muito mais provável que a gente tenha um aumento no desmatamento, né, do que o que eles querem, que seria a preservação. Porque, basicamente, todo o processo que eles sugerem acaba levando ao boicote dos produtores aqui no Brasil, por exemplo, principalmente dos pequenos produtores que precisam de investimento, precisam de capacitação e tudo aquilo que a gente já falou. Nesse exato momento, né, a gente está acompanhando essa discussão que está acontecendo na Europa, né? O regulamento ele foi debatido no Parlamento Europeu no dia 12, 13 de setembro, e agora nos próximos meses a gente espera que algumas alterações sejam feitas pela Comissão Europeia mais uma vez, e aí é o momento da gente enviar mais uma vez as nossas solicitações e as nossas argumentações para que alguns dos artigos possam ser revistos, né, redesenhados, reescritos. Eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Nossa República. Tenho convicção que a gente vai precisar conversar outras vezes, porque ainda existe muito assunto para a gente tratar. Por exemplo, se fala muito que é possível aumentar a produção de grãos e fibras em Mato Grosso, ocupando áreas já degradadas por pastagens, etc. E como é que faria isso? Quer dizer, como é que se tira uma área de pastagem, vai para a agricultura e o gado, e essa produção? Eu queria entender isso, mas vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Agradeço muitíssimo, dou os parabéns aí ao trabalho de vocês aí no MAC, que é super importante no sentido de valorizar o produto mato-grossense, de vender os nossos produtos, a qualidade dos nossos produtos, e, mais importante do que isso, de contribuir para que cada vez mais a gente produza com uma qualidade extrema, com um resultado bastante positivo, né, da nossa produção. Obrigadíssimo, fica aí o espaço para suas considerações finais. Não, eu que agradeço o convite, Mauro, é um prazer estar aqui com você, e assim, o nosso principal objetivo é fazer com que o estado de Mato Grosso seja reconhecido mundialmente como um produtor de carne bovina de qualidade e sustentável. Então, é para isso que a gente está trabalhando, é para isso que a gente vem aqui todo dia, para isso que a gente por isso que a gente conversa com produtores, com indústria, com os próprios consumidores do nosso produto, para melhorar cada vez mais a qualidade e a sustentabilidade e ser reconhecido por isso, né? Ser reconhecido por isso de todas as formas possíveis, né, e positivas aqui para a cadeia produtiva da carne. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.